amanhã, para todo sempre, com o Espírito Santo e a misericórdia de Deus que está sobre a minha vida. Amém. A mensagem que Deus nos concede nessa manhã é no horário de 8h30, quase 9 horas da manhã, e se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, versículo 15 e versículo 16. O título, o tema dentro do texto e do contexto de 1 Coríntios capítulo 2 que Deus nos concede para a glória dele é o homem natural e o homem espiritual em Cristo. Segue o texto. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito Santo que se deve compreender. Mas o homem natural, quer dizer, a palavra natural, amados, aqui se opõe evidentemente a espiritual. Denota aqueles que são governados e influenciados pelos instintos naturais. As paixões e desejos animais em oposição aos que são influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Refere-se às pessoas não regeneradas, mas também não têm apenas a ideia de não serem regeneradas. Desejos animais. Em 1 Coríntios 15, 44, a palavra sensual expressaria corretamente a ideia usada pelos escritores gregos para denotar o que o homem tem em comum com os brutos, para denotar que eles estão sob a influência dos sentidos ou a mera natureza animal, em oposição à razão e à consciência. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Aqui denota que eles estão sob a influência dos sentidos ou da natureza animal, em oposição a serem influenciados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem que rejeita a revelação, o homem que está sob a influência da sabedoria carnal, ou o homem que está debaixo da sabedoria da influência carnal, não aceita as coisas do Espírito Santo, porque elas são compreendidas espiritualmente através do auxílio de Cristo. A palavra ocorre apenas 6 vezes no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, 44, em 1 Coríntios 15, 46, em Tiago 3, 15, é tornado natural, é aplicado ao corpo como existe antes da morte, em contraste com o que deve existir após a ressurreição, chamado de corpo espiritual. Em Tiago 3,15 é aplicada a sabedoria. Essa sabedoria é terrena, sensual. Em Judas capítulo 1, verso 19, é aplicado a pessoas sensuais ou aquelas que são governadas pelos sentidos, em oposição, aleluia, àquelas que são governadas pelo Espírito Santo de Deus. Bendito e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Em oposição àquelas que são influenciadas pelo Espírito Santo, são elas que se separam sensuais sem o Espírito Santo. A palavra aqui evidentemente denota aqueles que estão sob ou debaixo da influência dos sentidos, que são governados pelas paixões e apetites dos animais e desejos naturais, e que não são influenciados pelo Espírito Santo de Deus. E pode-se observar, amados, que esse foi o caso da grande massa do mundo pagão, inclusive dos filósofos.
Aleluia. Glória e honra ao nome de Cristo. As coisas do Espírito de Deus. Quer dizer, as doutrinas que são inspiradas pelo Espírito Santo e as coisas que pertencem à sua influência no pensamento e na vida. As coisas do Espírito de Deus. Aqui denota todas as coisas que o Espírito Santo produz. Bendito seja o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, as coisas do Espírito Santo de Deus, as doutrinas que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer, nem ele pode conhecê-lo, nem ele pode entendê-lo ou compreendê-lo. A palavra conhecer aqui sugere a ideia de amar ou aprová-lo. Aleluia, costuma acontecer nas Escrituras Sagradas. Assim, conhecer o Senhor Deus da Bíblia, muitas vezes, significa amá-lo. Ter um conhecimento pleno, completo e prático com Cristo, com o Espírito Santo. Quando o apóstolo diz o homem animal ou sensual não pode conhecer essas coisas, ele pode ter referência a uma das duas coisas. Primeiro ponto, que essas doutrinas não descobertas pela sabedoria humana ou por qualquer habilidade que o homem natural possa ter, mas deveriam ser aprendidas apenas pela revelação do poder de Deus com o Espírito Santo e a unção que há no nome e no sangue de Cristo. Segundo ponto, ele pode querer dizer que o sensual, o homem não renovado, não pode perceber sua beleza e sua força, mesmo depois de reveladas ao homem, a menos que a mente seja iluminada e inclinada pelo Espírito de Deus. A menos que a mente desses seja iluminada pelo Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo nome glorioso, Salvador de Jesus Cristo, o Nazareno. Esta é a simples afirmação de um fato que, embora o homem permaneça sensual, carnal, ele não pode perceber a beleza dessas doutrinas. E este é um fato simples e bem conhecido. É uma verdade, aleluia, mundial, global. É lamentável que o homem sensual, o homem mundano, o homem orgulhoso, o homem altivo, o homem autoconfiante, o homem sob a influência de seu apetite animal, licencioso, falso, ambicioso, imoral, maldoso e vaidoso, não pode, aleluia, perceber nenhuma beleza no cristianismo. Assim, amados, o homem intemperado não percebe beleza nos argumentos da temperança. O adúltero não há beleza nos argumentos a favor da castidade. O mentiroso não há beleza nos argumentos pela verdade. É um fato simples que, enquanto ele é intemperante, licencioso ou falso, ele não pode perceber beleza nessas doutrinas. Aleluia. Mas, sob a unção de Cristo, isso não prova que ele não tem faculdades naturais para perceber a força e a beleza desses argumentos, ou que ele pode não aplicar sua mente à investigação deles e ser levado a abraçá-los. A passagem aqui, amados, prova que, embora um homem seja sensual, as coisas do Espírito Santo lhe parecerão loucuras, não prova nada sobre sua capacidade ou sua faculdade natural de ver a excelência dessas coisas, aleluia, e se afastar de seus pecados. É uma afirmação de um fato
simples em toda parte, discernível que o homem natural não percebe a beleza dessas coisas, que enquanto ele permanece nesse estado, ele não pode, e que se ele for levado a perceber a beleza dele, será pela influência do Espírito Santo. Tal é o seu amor ao pecado que ele nunca será levado a ver a beleza deles, exceto pelo árbitro do Espírito Santo, porque a iniquidade perverte o julgamento e faz as pessoas, aleluia, errarem com respeito aos princípios práticos, para que ninguém, aleluia, possa ser sábio e criterioso. Quem não é bom, aleluia, quem não é bom precisa se converter dos seus pecados. O homem natural precisa se converter a Cristo. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Está escrito em Provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 6, Bíblia Sagrada. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não. Está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 11. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? João, capítulo 5, versículo 44. E a glória e o poder é transferido a quem de direito, ao Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Mas aquele que é espiritual, o homem que é iluminado pelo Espírito Santo, em oposição àquele que está sob a influência apenas do sentido. Todas as coisas, não absolutamente todas as coisas, ou não que ele seja onisciente, mas que ele tem uma visão daquelas coisas a que o apóstolo se referia, isto é, das coisas que são reveladas ao homem pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, amado, ele próprio é julgado. O grego, como na margem, se escreve discernido, isto é, seus sentimentos, princípios, opiniões, esperanças, medos, alegrias, não podem ser totalmente compreendidos, apreciados por qualquer homem natural ou sensual. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito Santo, porque elas são entendidas espiritualmente, com o auxílio do Espírito Santo, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele não compreende os princípios que o ator, ele não entra em suas alegrias, ele não simpatiza com ele em seus sentimentos. É uma questão de verdade simples, observação mundial global. A razão é adicionada como os cristãos são influenciados pelo Espírito Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito de Deus. E como o homem natural não o conhece, ele não pode conhecer quem é influenciado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz o santo poder de Deus assim, para a glória de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo,
mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. A pergunta que eu faço é: como efetivamente você e eu podemos colocar isso em prática nas nossas vidas? Como podemos medir nosso progresso no processo de manifestar vivamente os pensamentos de Cristo ungido de Deus a cada dia de nossa caminhada com Cristo ungido de Deus e com o Espírito Santo e com Deus Altíssimo eternamente? É bem simples, amado. Para a primeira pergunta, a resposta é elevando nossos pensamentos ao nível de pensamento de Cristo. Demonstra-nos relatos bíblicos. E como fazemos isso? Nós apoderando de princípios, padrões e valores. Aleluia. Ou seja, do céu é, portanto, mais elevado do que os nossos que são terrenos. E vivendo rigorosamente segundo estes princípios, padrões e valores, está escrito: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Está escrito assim: bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas que coisas são essas? Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Estes são os valores que temos de cultivar, praticando, para possuirmos verdadeiramente, aleluia, a mente de Cristo. Verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade e boa fama. Nestes que são valores cada vez mais escassos no mundo. Cada vez mais escasso no mundo. Na verdade, o mundo se esforça e continuará se esforçando cada vez mais para que tais valores se apaguem por completo dos corações ou dos pensamentos das pessoas. E cabe a nós cristãos mantê-los vivos em Cristo, sendo praticado em nossa vida e nos nossos pensamentos. Verdade, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4:25. Justiça, praticar justiça é alegria para o justo. Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 15. Pureza. A Bíblia fala sobre pureza. Cria em mim, ó Deus, um coração, um pensamento puro. Salmo capítulo 51, versículo 10. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo, o crente infantil e as dissensões. Quem teve acesso à mente do Espírito Santo do Eterno? Quem instruiu ou quem lhe deu conselhos? Nós, porém, temos a mente de Jesus Cristo. Porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento a compreender a sua palavra, a fim de obedecê-la? Está escrito em Jeremias, capítulo 23, versículo 18. Pelo Espírito Santo, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito Santo, a palavra de conhecimento. Ora, o homem natural não aceita
as coisas do Espírito Santo de Deus, porque para eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem não tem o Espírito Santo de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito Santo e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Em 1 Coríntios 2,16, como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem natural pensa em fazer maldade com seu próximo. O homem espiritual em Cristo pensa como Cristo pensa. Cristo pensa em fazer o bem. Cristo pensa em nos abençoar. Cristo pensa em salvar. Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Significado do homem natural. É uma pessoa que escolhe deixar-se influenciar por paixões, desejo, impulso da carne e não pela inspiração do Espírito Santo. Significado do homem natural. É uma pessoa que escolhe deixar-se ser influenciada por paixões e desejo e não pelo Espírito Santo de Deus. Significado do homem espiritual. A expressão homem espiritual ocorre em 1 Coríntios 2,15. Somente o Espírito Santo pode fazer crentes espirituais, e seu trabalho é levar os homens à espiritualidade. A fé em Cristo faz de alguém um crente regenerado. A obediência de um cristão ao Espírito Santo faz dele um crente espiritual. Assim como o relacionamento correto de um cristão com Cristo gera um crente fiel para a glória de Deus, assim também o relacionamento adequado, correto, de uma pessoa com o Espírito Santo produz um homem espiritual. Nós estamos nos preparando para o grande projeto redentor de Deus. A cruz realiza a obra de destruir tudo aquilo que vem de Adão, enquanto que o Espírito Santo executa a obra de edificar tudo aquilo que vem de Cristo. A cruz torna a espiritualidade possível aos crentes, mas é o Espírito Santo quem os torna espirituais. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O significado de ser espiritual é pertencer ao Espírito Santo, é pertencer a Deus, o Pai e a Cristo. A Bíblia diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir, aleluia, alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o dono da sua alma? Quem é o dono da sua vida? Quem é o dono da nossa vida? Quem é o dono do seu pensamento? Quem é o dono do nosso pensamento? Será que de fato a verdade é Cristo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu encerro dizendo, a Bíblia diz em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Jesus Cristo possa abençoar a todos, para a glória de Cristo. Amém e amém. Bendito seja o nome